Saudações, alunos de sexto ano! Estamos aqui novamente para assistir mais uma aula de História, uma aula muito importante para a gente entender a origem dos povos originários da América. Aqueles povos que já estavam aqui antes dos povos europeus ou de outras origens de outros continentes chegarem, certo? Esses povos a gente dá várias nomenclaturas para eles. Uma das nomenclaturas são de povos originários, que sua origem já era daqui. E hoje nós temos aí dois objetivos muito claros para a nossa aula. O primeiro objetivo é identificar e analisar o espaço territorial, isso é, a geografia, o relevo, ocupados e as influências, os aportes culturais, científicos, sociais e econômicos dos astecas, maias, incas e dos povos indígenas pré-colombianos, aqueles que vieram antes de Colombo, já estavam aqui antes da presença do explorador italiano Cristóvão Colombo. Tá? E também aqueles que habitaram os territórios do Paraná, nosso estado, e do Brasil. E também compreender os espaços e a diversidade cultural desses povos, certo? Mas vamos começar retomando a aula anterior, qual vocês trabalharam com outro professor, e nessa aula vocês estavam vendo a cultura antiga asiática. Uma cultura aí que, na aula, vocês trabalharam principalmente com o Japão na antiguidade, com os reinados japoneses, com o estilo de governo do shogunato, aquele estilo em que o general japonês, o general samurai, assumiu o poder e que o rei ele era apenas uma figura divina, representativa, ele não tinha poder de fato, ele não governava de fato. E as características da religião japonesa, a religião shintoísta, certo? E aí eu trago para vocês esse primeiro exemplo sobre os povos que viviam na América. Há uma grande ideia errada que eles trazem aí de falar sobre os índios. Eles falam sobre os índios como se fosse um único país, como se fosse um único povo, que falasse uma única língua, tivesse uma única cultura. E só de olhar essa imagem, já não dá para a gente perceber diferenças entre eles? No primeiro modelo, nós temos uma mulher inuit, da nação esquimó. No segundo, uma mulher da comunidade maia, que vive na América Central, na região próxima ali ao México. E no terceiro modelo, do povo Iqpeng, que vive aqui na América do Sul. Certo? As características de roupa que você consegue ver dessas pessoas, as características físicas, os traços, eles mostram que eles são um povo igual? Eles são um único povo? Ou eles apresentam para a gente diferenciação? Apresentam que eles não são iguais, não são a mesma coisa, certo? Você sabia, então, que a América, ela quando houve a chegada de Cristóvão Colombo, a gente estima que deveria haver mais ou menos 57 milhões e 300 mil pessoas que aqui moravam. Isso desde o sul da Argentina, do Chile, até os territórios mais ao norte do Canadá. Ou seja, em toda a totalidade do espaço americano, do continente americano. Certo? Isso que a gente estima antes de 1492, quando foi a chegada dos primeiros europeus com as viagens de Cristóvão Colombo. Certo? E como que esses povos, que eu volto a ressaltar, a gente chama eles de povos originários, estavam organizados. Tá? Você vai ter vários tipos de sociedade. Sociedade de caçadores e coletores, aquelas que praticam o nomandismo ou o semi-nomandismo, certo? Em busca de animais, produtos silvestres da natureza. E você vai ter também aquelas comunidades que já desenvolveram a agricultura e que, consequentemente, se sedentarizaram, passaram a ocupar um espaço mais fixo, tendo menos movimento, certo? Geralmente essas sociedades elas vão ser lideradas por alguma espécie de xamã ou pajé, que eram o quê? Pessoas mais velhas e que possuíam mais respeito pela tribo, pela sua experiência de vida e também por ter seu contato com o mundo espiritual, com o mundo religioso. E isso se tornava bastante importante para eles, você ter esse contato com o que está além do nosso mundo material. E essas comunidades indígenas dividiam-se geralmente em várias aldeias. Não havia uma única cidade, um único povo. Eram várias aldeias. Algumas aldeias eram amigas, aliadas. Algumas aldeias tinham a mesma cultura, algumas não. Os indígenas, esses povos originários que aqui habitavam, eles também travavam guerras entre eles, conflitos, tinham relações de aliança, relações de guerra e de conflito e de disputa de territórios entre eles. Eles não eram um único grupo. Eram vários grupos.
uma grande quantidade de grupos, inclusive. E também aí, como eu falei, eles organizavam-se em clãs, grupos de pessoas que geralmente eles acreditavam que eles descendiam de um passado comum, uma divindade comum ou um pai de família comum. Tá? O que permitia a eles, então, fazer uma análise deles como um grupo comum, porque eles tinham a mesma ascendência, a mesma origem. Certo? Entre aqui nesse mapa, bastante interessante a gente olhar, esse mapa aqui eu trago para vocês 3 cores diferentes. É o mapa da América inteira, de todo o continente americano, e em amarelo nós temos em destaque as regiões onde viviam povos caçadores e coletores, que praticavam o nomandismo ou seminômades. Certo? Você pode perceber que grande parte da América do Norte e da América do Sul, inclusive o Brasil, era residido por povos que praticavam principalmente a caça e a coleta de frutos e de animais. Já as sociedades aqui marcadas em verdes eram sociedades de agricultura simples, ou seja, já tinham desenvolvido algum projeto de agricultura, já estava em plano de desenvolvimento, porém eles ainda dependiam também da caça e da coleta. Por isso, não era uma agricultura muito estável, às vezes eles trocavam de lugares, eles praticavam o semi-nomandismo, eram seminômades. E por último aqui, marcado nessa cor amarela, você vai ter justamente as sociedades agrícolas complexas. Essas já estavam plenamente sedentarizadas, já tinham uma estrutura bastante mais complexa e até construção de cidades mais estáveis, mais duradouras. Certo? E como estão localizadas a população indígena, os povos originários na América atualmente? Esse é um outro mapa bastante interessante de nós analisarmos, porque ele vai trazer do mais claro para o mais escuro a informação da quantidade, o percentual, isso é, quantos, numa quantidade de 100 habitantes, quantos deles são de origem nativo-americana, são indígenas. E o que a gente consegue perceber? Que, principalmente a parte do Pará, o litoral do Brasil até o Rio Grande do Sul, você tem uma percentagem muito pequena, está muito claro. Agora, se você for pegar ali onde fica a Bolívia, o Peru e esse centro da América do Sul, você já tem uma porcentagem mais escura, já tem uma população indígena muito mais dominante. Certo? Alguns países a gente nem tem dados sobre isso, como por exemplo o Uruguai, como por exemplo regiões do interior ali da Colômbia, que a gente nem tem dados, porque aparentemente foi dizimada essa população ou ela não se apresenta mais como uma população originária. E as regiões que você tem a maior percentual de população originária até hoje estão ao norte do Canadá, onde os Inuits, os esquimós, ainda são a maioria da população dessa região. Talvez porque pela condição de vida, o frio, a neve, essa população não teve muito interesse do europeu chegar lá, porque é muito difícil viver lá. Então eles conseguiram manter a sua vida até hoje. Se você for observar os Estados Unidos, ele passa por esse mesmo processo. No litoral do Atlântico, é muito claro, pouca população. Agora, quando você vai chegando na região mais do centro dos Estados Unidos, ali você já tem uma população indígena maior. Certo? E na América Central, você ainda tem uma população remanescente muito grande, nessa América Central. E os povos originários americanos são diferentes entre si, não só na aparência, não só no nome, mas também no modo de viver, de falar e de pensar. Certo? Eles vão ter muitas diferenças na maneira em que eles interpretam o mundo, não só nas vestimentas, na característica física, mas a sua cultura, a sua religião, a sua espiritualidade, a sua maneira de observar o mundo e até de observar o homem branco. Essas coisas mudaram de acordo com o povo e de acordo com as experiências que eles tiveram nesse contato com o homem branco. E vamos então para o nosso primeiro quiz da aula e eu pergunto para vocês, como os povos originários estavam organizados? A. Em cidades e aldeias de pequeno portes. B. Nas tribos isoladas da civilização europeia. C. Em sociedades altamente industrializadas com o uso da informática e da robótica. Ou D. Em sociedades de caçadores, coletores e agricultores. Vocês terão uns minutinhos aí para responder e já retornamos com a resposta desse exercício.
Respondido, caríssimos alunos? Então, como os povos originários estavam organizados aqui na América? A alternativa correta era a alternativa de letra D. Em sociedades de caçadores, coletores e agricultores. Veja que só no aspecto econômico, na maneira que eles não viviam da mesma maneira. Você tinha povos que eram nômades, povos que eram seminômades, povos que eram caçadores e coletores, assim como você também tinha povos que já tinham desenvolvido uma agricultura, uma certa urbanização, mas não se preocupe, a gente vai mostrar isso mais adiante nas próximas aulas. Tá? Agora, você sabia o que significa a palavra índio? Porque o pessoal fala, não, ele é índio. Como se índio fosse um único povo, como se índio todos fossem iguais. É difícil comparar um indígena, um nativo americano inuit ou um nativo americano dos Estados Unidos com um nativo americano do litoral do Rio de Janeiro. Eles têm condições de vida muito diferentes, maneiras de viver, eles não conseguem nem conversar entre eles, porque as línguas são diferentes. Mas de onde que vem essa ideia do índio? Essa ideia é um erro histórico. Essa ideia começou com Cristóvão Colombo. Vamos lembrar que durante as grandes navegações, Cristóvão Colombo ele queria atravessar o Oceano Atlântico acreditando que ele ia chegar nas Índias, que seria o continente asiático. Nisso aí já tem alguns erros. Vocês sabem de onde que vem a palavra Índia? A palavra Índia vem em homenagem a um rio. É o rio Indo. Esse rio, que ele é um grande rio que passa na Ásia, próximo ao rio Ganges, é o nome desse rio que deu origem ao termo Índias. E vamos lembrar que os europeus não falavam de Índia como um único país. Para eles, toda a Ásia era as Índias Orientais. Era no plural que eles falavam das Índias, que era o quê? Era tudo aquilo que estava depois do rio Indo. Isso virou um problema, virou dois problemas, na verdade. O primeiro deles é que vocês sabem que existe um país no mundo hoje em dia chamado Índia. Esse país, por incrível que pareça, ele recebe o nome em homenagem ao rio Indo. Mas, pasmem, o rio Indo não passa na Índia, ele passa no Paquistão. Ou seja, o termo já não parece muito correto. Mas Cristóvão Colombo, quando chegou na América, ele acreditou honestamente que ele havia chegado nas Índias. E ele falou, vivia um monte de índios ali. Aí que vem o termo. E é um termo incoerente, é um termo incorreto, é um termo que não tem nenhuma exatidão com a cultura, com os hábitos, com a maneira de viver, com a maneira de se comportar dos povos que aqui viviam. É um termo genérico e é um termo principalmente errado. Certo? Mas por que os povos aqui, que já viviam, esses povos originários, eles são tão diferentes? Pessoal, se você passear pela Europa ou qualquer outro continente, você vai ver diferenças também. Só que aí nós trazemos duas explicações que não se aplicam só ao caso americano, se aplica também ao caso de comportamento entre o norte e o sul do Brasil hoje e também entre o comportamento de povos na Europa e na Ásia, que eles têm culturas e hábitos diferentes. A primeira explicação é uma explicação que vem da antropologia. Certo? E ele vai dizer o quê? Que cada povo teve que se adaptar o seu jeito de viver, se ele vai ser caçador, se ele vai ser pescador, se ele vai ser agricultor, se ele vai comer carne de tal animal ou de outro animal, de acordo com a natureza que ele tinha à disposição dele. Ele tinha que viver de acordo com o que a natureza proporcionava, que a natureza dava para ele. E a outra explicação que nós temos, ela diz o quê? Que é rotas diferentes de povoamento da América, cada qual em épocas diferentes, com a vinda de povos diferentes. Se você for lembrar da aula do primeiro trimestre, qual você estudou a vinda dos povos para o continente americano, você vai ver que ela não aconteceu de uma maneira única, não veio um único povo para a América. Teve os povos que podem ter vindo pela Oceania, que é uma das grandes teorias, aqueles povos que vieram pelo norte, pelo Estreito de Bering, e já eram povos diferentes. E também com o tempo que eles passaram aqui, alguns mais próximos e outros mais afastados, você passa a ter então uma diferença do desenvolvimento da cultura deles. Basta você pensar aí, meu caro estudante do estado do Paraná, que a nossa cultura ela é bastante diferente também da cultura de Pernambuco ou da cultura do Acre, no qual eles têm festividades próprias, alimentação própria e até expressões religiosas locais, muito próprias de cada um. São brasileiros, falam português, mas devido à distância, eles parecem até um pouco diferentes para a gente, embora não deixam de ser
do mesmo país que a gente. Certo? Então vamos para a nossa atividade de número 1. Nessa atividade eu pergunto para vocês, estudamos o significado da palavra índio. Por que os povos americanos foram chamados incorretamente dessa maneira por Cristóvão Colombo? Vocês terão uns minutinhos para responder e eu já retorno com a resposta correta.
Então, meus alunos, respondida essa atividade, estudamos o significado da palavra índio. Por que os povos americanos foram chamados incorretamente dessa maneira por Colombo? Vamos lembrar que primeiro foi um achado. Colombo foi o primeiro a ver eles. Então ele não sabia nada deles quando ele falou. Vamos dar essa desculpinha para Colombo. Mas, quando a gente vai responder, lembrando que esse aqui é um exercício discursivo, ou seja, sua resposta não tem que estar exatamente igual à minha, mas tem que trazer uma ideia muito próxima, muito parecida. E eu respondo para vocês que Colombo, em 1492, chegou à América acreditando ter encontrado as Índias Orientais. Por isso, chamou os habitantes de índios. Sua esquadra buscava uma rota para o Oriente, sempre navegando em sentido oeste. Ou seja, Cristóvão Colombo só cometeu um erro. Ele não achou que ia ter um continente inteiro do tamanho do nosso no meio do caminho. Ele não conseguia imaginar isso. Ele achou que ele tinha chegado na Ásia, nas Índias Orientais, em tudo aquilo que vinha depois do rio Indo. Certo? E os povos que habitavam a América do Norte, aquele território que faz parte um pedaço do México, os Estados Unidos, o Canadá e o Alasca, que é um estado americano. Certo? Você tem alguns povos ali importantes, com nomes um pouco complicados, mas são povos bastante típicos. O primeiro deles é os Algonquinas. Esse povo aqui, ele é um povo que viviam na região litoral e eles praticavam bastante a caça e a pesca. Essas eram as atividades econômicas do dia a dia e de vida que eles praticavam em sua aldeia. Certo? Outro povo que nós temos é um povo chamado de Inuites, o qual popularmente você conhece como esquimós. Esse povo vivia nas regiões mais gélidas do norte do Canadá. Eles tinham um hábito de vida totalmente vinculado à neve, ao frio, certo? E eles eram nômades, eles viviam em movimentos e viviam no extremo frio. Sua alimentação era rica em proteína e gordura. Você precisava de muita gordura para você conseguir garantir o calor do seu corpo. Por isso é um povo que tem um aspecto físico um pouco maior. E além disso aí, a caça dos animais para eles também era importante para conseguir o aquecimento para eles, usando, para fazer fogueira, óleos de baleia ou de outros animais gordurosos e também para conseguir a sua pele, que para eles era fundamental. E mais na região central dos Estados Unidos você tinha os iroqueses. E eles já viviam numa região mais quente, mais tranquila, e ali eles conseguiam desenvolver uma rica agricultura, sendo um povo assim um pouco mais sedentário. Eles também faziam caças de alguns animais, claro, principalmente os bisões que viviam nos Estados Unidos. Mas o grande destaque que a gente pode dar para eles é na sua rica produção agrícola. Aí, os esquimós, como a gente falou, ou inuites, como a gente falou, aqui nós temos uma fotografia típica de uma moradia de inuites, e você já deve ter ouvido falar dos iglus. Aqui está no interior deles, grandes blocos de gelos que eles construíam para conseguir barrar a entrada de ventos frios que vinham do Ártico, esses ventos congelantes, e ali dentro eles produziam sua própria fogueira, se aqueciam e viviam ali junto, certo? E aqui você tem uma típica família deles, detalhe, pelo constante uso de peles de animais que precisam para conviver com o lugar tão frio e inóspito que eles vivem, certo? E aqui, trazendo mais algumas imagens para vocês, você tem aqui outra imagem de um pai e uma mãe cuidando do seu filho, também esquimós, inuites, e aqui o clássico e famoso pelo lado de fora, o iglu, que ele era construído dessa forma, circular, com pedras de gelo serradas, para isso, como eu falei, barrar o frio e não deixar o calor sair. Sim, dá para você se proteger do frio com o gelo. Por incrível que pareça, isso é possível. E eu trago para vocês a atividade de número 2, em que eu peço que vocês copiem no caderno de vocês e respondam qual era uma das principais atividades econômicas do povo inuit, ou esquimós. Vocês terão uns minutinhos aí para responder, lembre de copiar e anotar tudo, e eu já retorno com a resposta para vocês.
Respondido, meus alunos? Vamos lembrar novamente que esse aqui é um exercício discursivo, o qual vocês têm a liberdade de escrever a resposta de vocês, o texto de vocês. Mas uma característica tem que ter nessa resposta para ela ser considerada correta, que é a grande atividade do comércio de pele de animais, a principal atividade econômica desse povo. Até hoje, no Canadá, eles são grandes responsáveis pelo mercado de peles. Eles ainda vivem no modo deles originário, nas regiões frias, e eles se tornaram grandes caçadores de animais com pelugem grande, animais que aquecem bastante no inverno. Vamos lembrar que o Canadá inteiro é um país bastante frio, e até hoje eles mudaram isso. Só mudou uma coisa no modo de vida deles. Hoje eles usam armas de fogo para fazer isso. Facilitou bastante o trabalho para eles, do que usar arcos e flechas, como eles faziam antigamente, certo? Na América do Norte, nós também temos outros povos em sua região cada vez mais descendo, ali, indo ao encontro do México. Tá? Nos Estados Unidos, nós temos algumas tribos bastante famosas, os Apaches, os Cherokees, os Sioux, e entre outras. Todos eles aí resistiram, foram bravos soldados, lutaram muito contra a ocupação feita pelos ingleses na América do Norte. Você tem histórias heróicas de combate entre esse povo, que é um povo que eles gostavam muito da caça do bisão, que é um animal típico, parecido com um boi que existia na América do Norte. E eles gostavam muito da caça. E quando chegaram os ingleses, eles trouxeram uma novidade, o cavalo. Eles se tornaram exímios, grandes cavaleiros. Até hoje está muito presente na cultura deles. E na América do Sul? A América do Sul, nós vamos ter várias etnias de povos, vários grupos, vários troncos linguísticos, que a gente diferencia eles pelo jeito da língua deles, o jeito que eles falam. Mas o que vai nos trazer maior destaque é o tronco linguístico Tupi-Guarani. Esse é o que mais se espalhou pela América do Sul, envolvendo grande parte do território brasileiro, grande parte do território argentino, paraguaio, chegando próximo à Bolívia e outros territórios aqui sul-americanos. Mas, apesar deles terem uma origem linguística muito comum, apesar deles falarem uma língua parecida, terem hábitos parecidos, eles não eram um único povo. Veja que interprete da mesma forma que eu vou falar agora. Você se considera o mesmo povo que português só porque você fala português? Os portugueses de Portugal falam uma língua diferente da gente, têm hábitos alimentares diferentes, têm uma cultura diferente, que deu origem à nossa cultura, mas que não é igual à nossa exatamente. É um pouco difícil interpretar o português dele, a maneira de falar. E entre os indígenas, isso também você vai ter diferenças entre eles, certo? Então eles dividiam em vários povos e aldeias. Por exemplo, Tupinambás, Caeté, Potiguar e várias outras aqui. Se a gente for parar para ver detalhadamente, a gente pode chegar a algumas centenas de tribos diferentes. Alguns deles eram caçadores e coletores, outros já eram agricultores. Um grande detalhe que eles têm aqui vai ser para o cultivo, principalmente da mandioca. Esse fruto típico, esse tubérculo típico aqui da região da América do Sul e que é muito valorizado até hoje, tanto pela cultura indígena quanto por nós brasileiros quando queremos comer uma boa farofa, certo? A batata doce também era de cultivo amplo deles, a abóbora e também o milho em algumas regiões do Brasil. A maioria dessas tribos, elas não possuíam uma autoridade central. O que você vai ter? Os anciãos e os guerreiros. Geralmente, quando eles precisavam tomar alguma decisão importante, você fazia uma reunião com os guerreiros sob a supervisão dos cidadãos mais velhos, dos habitantes mais velhos dessa aldeia. Certo? E ali é que eles tomavam coletivamente, em grupo, as decisões sobre o que deveriam fazer ou não. E quanto à religião? Eles acreditavam na possibilidade de reencarnação, do corpo voltar, da alma voltar a habitar o corpo, e eles acreditavam em crenças em maus espíritos e também em bons espíritos. Haveriam espíritos que ajudavam o ser humano e haviam espíritos que atrapalhavam o ser humano. E para eles era uma multiplicidade, eram vários espíritos que você tinha em todo o espaço. Alguns espíritos bons e alguns espíritos ruins, certo? Quando a gente fala dos tupis guaranis da América do Sul, esse mapa aqui, ele mostra para vocês, só no caso do Brasil, mas ele mostra como era espalhado esses grupos originários.
Os tupis-guaranis, em amarelo, ficam aqui na região do Xingu, do rio Tapajós, também numa das margens do Vale do Rio São Francisco, território do Paraná, embora você também vai ter outros grupos indígenas habitando aqui. Perceba que para eles não havia uma fronteira de Brasil. Tá? Você tinha esse grupo que vivia nessa região, outro que vivia em outra região, e assim por diante. Para eles, essa unidade do Brasil não existia. Isso aí é uma coisa que a gente só criou depois. Certo? Então você vai ter os Tupi-Guaranis, o Grupo G, Arawak, Caribe, Cariri, Panô, Tucano. São vários grupos que viviam aqui com suas diferenças de cultura, de língua e de hábitos. Certo? E vamos então para a nossa atividade número 3. Copie no caderno esse texto e responda. Sobre o processo de povoamento das Américas, completa a frase com uma única palavra. O processo de povoamento das Américas tem como característica principal qual delas? Vocês aguardem um momento, pensem, escrevam com cuidado e eu já retorno com a resposta para vocês.
Respondido, meus alunos? Isso é fácil. Não havia um único grupo. Então, se a gente for pensar qual que era a característica principal desses povos originários, era justamente a diversidade, a multiplicidade, a variação que eles tinham de comportamentos, hábitos, culturas, crenças e suas próprias histórias. Certo? E gostaria de lembrar a todos vocês, meus grandes alunos, que nunca se esqueçam de ir acessar o Google Class e lá responder a chamada, a atividade obrigatória que está lá disponibilizada dessa aula e também entrar sempre em contato com o seu professor, para assim você conseguir maiores explicações, maiores conhecimentos sobre o assunto. Nunca deixe de se interessar nesse contato, é muito grande essa relação que vocês têm, alunos e professores, certo? Sobre a aula de hoje, então, quais são as considerações finais que nós podemos falar? A primeira delas foi o processo de povoamento da América, um processo que a gente viu que é diverso, é variado, ele não é um único povo, não é um único processo. E depois compreendemos que a América é subdividida em América do Norte, Central e América do Sul, e que todas essas regiões foram habitadas por diversos povos diferentes, de etnias, culturas, histórias, crenças, hábitos diferentes. Tá? E que, como já foi estudado em aulas anteriores sobre a colonização da América, que vocês estudaram, esse povo veio oriundo principalmente da Ásia e da Oceania, segundo a teoria asiática, a teoria de Bering e a teoria transoceânica. Certo? Então ficamos aí com a aula de hoje. Espero que todos tenham tido uma excelente aula e sempre entre em contato com o professor de vocês caso tenham alguma dúvida. Muito obrigado!